Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Dia especial, segundo domingo de dezembro, onde nós celebramos o dia da Bíblia. Vamos refletir um pouco hoje sobre a palavra de Deus. A Bíblia, ela descreve a palavra de Deus, revelada a vários homens, como a pastora leu no poema aqui no início do culto, há 16 séculos e não se contradiz, ou seja, a palavra do Senhor foi revelada a nós através desses homens para que pudéssemos ter esse manual de vida. Amém? Quero agradecer a riquíssima oportunidade, a confiança para que pudéssemos estar aqui hoje. Sabemos que não somos dignos, desse momento, mas o Senhor, pela sua graça, nos alcança e nos abençoa. Amém? Assim como já foi cumprimentado aqui também e recebido os visitantes, mas em especial eu quero dizer que é uma satisfação ver a Lila aqui essa noite, Fico muito feliz. Essa geração é muito especial para nós, Stephanie? É uma geração que a gente tem um carinho e um afeto também muito grande com estes. Amém? Glória a Deus. Essa mensagem tem como tema a Bíblia, a palavra que nos guia, a importância de obedecer a direção de Deus através da sua palavra. Nós vamos neste momento nos referir à Bíblia, a palavra do Senhor, como bússola. Qual é a função da bússola? É o quê? Dar direção, nos guiar, mapear o nosso caminho para onde nós iremos. Assim como foi lido em Salmo 119, versículo 105, aqui na quinta-feira, no estudo bíblico. Nós não vamos entrar em detalhes como foi entrado aqui na quinta-feira. Os irmãos que quiserem entender um pouco mais sobre estudo, e não participaram, veja o vídeo que está na nossa página, no YouTube, que lá o irmão Wagner Júnior, o evangelista Wagner Júnior, fala sobre alguns detalhes para estudo, sobre a Bíblia. Mas nós vamos usar também este versículo como introdução para aquilo que nós vamos falar hoje. A palavra do Senhor diz assim: tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. A Bíblia é o manual de vida escrito por Deus, escrito por homens que foram inspirados por Deus. Em um mundo de tantas vozes hoje, como a informação tem sido algo que tem deturbado a mente das pessoas, a informação tem chegado de uma maneira assim, que a gente não está conseguindo muito assimilar as coisas. A gente passa ali, vamos supor, 30 minutos rolando Reels ou assistindo um TikTok, alguma coisa. Quanto de informação chega para a gente, através do algoritmo? E às vezes você, com 6 vídeos que você assistiu, você não lembra mais qual foi o primeiro vídeo que você assistiu. E vem esse bombardeio de todos os lados de informação. Temos de tomar cuidado porque essas informações excessivas, se nós não estivermos alicerçados no nosso manual, que é a palavra do Senhor, a gente começa a desviar o nosso caminho. A palavra do Senhor, ela é o quê? Ela é lâmpada para os nossos pés. Onde nós vamos pisar, a palavra vai clareando a direção. Só que essa lâmpada, ela não acompanha os nossos passos onde quer que nós estejamos, porque se nós estivermos fora da vontade de Deus, nós saímos deste caminho e essa lâmpada não vai clarear mais o caminho para que nós possamos andar. Então, nesse bombardeio de informações que acabei de falar, sempre que nós ouvirmos alguma coisa, sempre que nós estivermos diante de uma informação, nós temos que fazer o quê? Recorrer ao nosso manual. Eu vi fulano dizer isso na internet. Beleza, você viu? Corre para a palavra e vê se aquilo que ele está falando não está contradizendo aquilo que nós temos como regra na nossa vida, que é a palavra do Senhor. Um exemplo clássico, um exemplo bíblico que eu quero trazer hoje. Nós vamos entrar agora no tema principal, no cerne dessa mensagem, sobre a direção e sobre a palavra que nos guia.
abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Nós vamos entender a diferença que faz ser guiado pela palavra do Senhor e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A palavra do Senhor nos diz assim: então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a sola do teu pé, vulo tenho dado, conforme declarei a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive como Moisés, assim também estarei contigo, não falharei contigo, tampouco te abandonarei. 6. Ser forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei, que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditará dia e noite, a fim de que possa observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás próspero o seu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Veja bem, no versículo 1, o Senhor chega a Josué e passa a Josué a responsabilidade de guiar o seu povo. E o Senhor, do versículo 1 ao versículo 9, vem orientando Josué os passos que Josué deve prosseguir para que, através dele, através da liderança de Josué, o povo que estava sobre a direção, o governo de Moisés, pudesse adentrar a terra que o Senhor prometeu. Veja que Josué tem um marco diferente na vida do povo de Israel. Quanto tempo o povo de Israel passou até chegar à terra prometida? Foram anos de caminhada, anos de erros e anos de desvio para a direita ou para a esquerda. Mas quando Josué lidera o povo e ouve as palavras do Senhor e a pratica, medita no livro da lei, que é a palavra do Senhor, dia e noite, e segue as recomendações do Senhor, o povo entra na terra prometida. O povo alcança aquilo que tanto buscou durante anos. Exemplo bíblico de Josué. Nós, após termos observado que Josué tem a missão de conduzir o povo à terra prometida, Deus diz que a chave do sucesso seria não se desviar deste livro, nem para a direita, nem para a esquerda. Hoje, como nós estamos celebrando o dia da Bíblia, nós vamos folhear. Hoje vai ser Bíblia. Por quê? Porque nós vamos pegar versículos em contextos e em séculos diferentes para que nós possamos entender que tudo o que o Senhor fez, tudo o que o Senhor falou, serviu para Josué e serve para nós também. Serviu para outros profetas dentro de outros séculos, mas se aplica à nossa vida também, porque a palavra de Deus se faz nova a cada manhã nas nossas vidas. Versículo 2. Deus aqui no versículo 2 diz a Moisés que agora, portanto, levanta-te e vai sobre este Jordão, tu e todo o teu povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, Deus aponta o quê? Para Josué uma direção.
No versículo 2, o Senhor dá uma direção a Josué. E a palavra do Senhor em Provérbios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6, resumindo, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, o Senhor nos dá a direção através da sua palavra que devemos caminhar para que possamos alcançar as promessas do Senhor. No versículo 3, a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todo o lugar que pisar a sola do teu pé, vulo tenho dado conforme declarei a Moisés. O Senhor, neste momento, reforça a Josué o quê? O termo de posse. O Senhor fala assim: eu vou te entregar. Confia na minha palavra, continua seguindo os meus caminhos, os meus ordenamentos, e eu te entregarei aquilo que eu te prometi. Você possuirá aquilo que o Senhor prometeu que você vai possuir, tão somente se você não desviar o caminho e meditar no livro, nessa palavra, de dia e de noite. Salmos capítulo 24, versículo 1, a palavra diz assim: do Senhor é a terra e de tudo que nela existe, o mundo e o que neles vivem. Se o Senhor, que é dono de tudo, disse para você assim: você vai possuir, você vai alcançar, eu te darei, então faça como Josué fez. Tome posse daquilo que o Senhor tem te entregado nessa noite, para que você possa viver o extraordinário. No versículo 4, nós entramos aonde? Na promessa. No versículo 4, o Senhor diz assim: desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol será vosso termo. Ou seja, o Senhor retirou o povo da servidão, colocou Moisés para liderar o povo, Moisés morre, Josué assume a liderança do povo de Deus e o Senhor faz o quê? Eu vou colocar o povo, através da sua liderança, dentro da terra que eu prometi. Ou seja, o Senhor reforça a Josué a promessa que ele tinha feito a Moisés e aos seus pais, que haveria o cumprimento dessa promessa. Por quê? Lá em Números, agora voltando um pouco, capítulo 23, versículo 19, o que a palavra do Senhor nos diz? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Veja que, em diversos versículos, em outro contexto, o Senhor volta e reafirma a mesma palavra. No capítulo 4, Deus fala sobre a promessa. O povo não ia ingressar dentro da terra que ele tinha prometido? Não ia? E aí o Senhor lá em Números fala o quê? Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. O Senhor cumpre as suas promessas? Sim. O Senhor deixa de cumprir as suas promessas? Sim também. Porque depende da minha caminhada para que o Senhor possa cumprir as promessas dele na minha vida. Não adianta eu viver uma vida desordenada, fazendo tudo aquilo que eu quero, conforme a minha inclinação da carne, não renunciando o meu pecado e achar que o Senhor vai cumprir a promessa da minha vida. Não vai. Ele pode cumprir se nós estivermos diante da presença dele. Versículo 5. Proteção e compromisso. O Senhor diz assim: não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive como Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco não te abandonarei. O Senhor diz nessa noite para você:
eu estou com você. Nenhuma situação vai se colocar de pé e permanecer na tua frente. Eu serei a tua força, eu serei a tua saúde, eu serei o teu vigor diante de ti. Nenhuma situação que se levantar, nenhum inimigo que se levantar prosperará, porque o Senhor neste versículo ele faz o quê? Ele reafirma a proteção que ele dá a Josué, a proteção que ele dá a minha e a sua vida, e reata também o compromisso que ele tem conosco. Ele diz o seguinte: não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Deus fala o quê? Sobre o compromisso que devemos ter. Ele se propõe a caminhar juntamente conosco, a renovar a aliança, a nos proteger, e ele fala: eu estou contigo, em outras palavras, eu estou contigo e não abro. Se a gente fez esse combinado aqui, se eu te prometi, eu vou te proteger. O Senhor, além de fazer a segurança, a proteção, no versículo 5 ele reforça também o compromisso. Assim como diz, um pouco mais à frente agora em Isaías 41:10, a palavra do Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quantos anos se passaram e o Senhor vai lá no livro de Isaías e diz o quê? Não temas, porque eu sou contigo. Assim como ele diz aqui, ó, nenhum inimigo ficará diante de ti. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele é quem te sustenta. Ele é quem nos sustenta e nos dá a vitória. Amém? Versículo 6. Agora parte por uma parte que eu gosto muito. A palavra do Senhor no versículo 6 do capítulo 1 de Isaías diz assim: ser forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhe daria. Ou seja, neste momento, o Senhor começa a falar com Josué o quê? A instrução. Toda vez que o Senhor fala através da minha vida, da sua vida, algo que Ele quer que nós, o caminho que Ele quer que nós percorramos, Ele nos dá o quê? A instrução. O que a Bíblia, a palavra de Deus é para a nossa vida? Instrução. Existe cristão que se mantém de pé e firme sem meditar nesse livro todos os dias? Não, não existe. Como eu falei na terça-feira no culto de oração, um cristão que não ora e não lê a Bíblia todos os dias é um cristão fadado ao fracasso. Essa é a verdade. Doa quem doer. E eu não estou falando que você tem que ler 10 capítulos todo dia. Se ler, glória a Deus. O Senhor está edificando mais ainda a sua vida. Mas é meditar. É separar um tempo. O seu dia é corrido? Acorda mais cedo. Ah, mas o meu dia é corrido, eu começo a trabalhar e aí eu não tenho tempo e no meu trabalho não tem como eu pegar uma Bíblia. Levante mais cedo, pegue a sua Bíblia e tenha o primeiro momento do dia com o Senhor. Medita nesse livro, porque a palavra do Senhor, assim como Deus deu a instrução para Josué, ela é instrução para os nossos dias, todos os dias das nossas vidas. Versículo 7. Outra situação que eu gosto também. Somente ser tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Aqui é o quê? O foco. No versículo 7, o Senhor orienta Josué a manter o foco. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Por que o Senhor nos chama para manter o foco na palavra dele? Porque nós precisamos estar sensíveis ao que o Senhor está falando através das nossas vidas. Nós precisamos de sensibilidade. E não existe sensibilidade nas nossas vidas sem buscar e sem meditar na palavra do Senhor. Como que eu vou saber a oportunidade de pregar no meu trabalho se eu não estou em comunhão com Deus?
Como que eu vou saber qual é o momento que eu devo me aproximar daquela pessoa na rua ou que aquela pessoa se aproximar de mim e pedir um conselho e a oportunidade de pregar a palavra do Senhor surgiu? Se eu não estiver com o foco na palavra do Senhor, se eu não estiver mantendo o relacionamento com Deus, eu vou deixar passar a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Às vezes eu estou no trabalho e alguém me pergunta algo, né? E eles falam assim: por que determinada situação acontece? Eu falei: opa, tá aí, o Senhor quer que eu pregue para essa pessoa e vai ser agora, venha. E aí a gente conversa, né? Eu tenho muito tempo, graças a Deus, no meu trabalho. Para dizer bem a verdade, acho que eu trabalho 5 meses no ano, né? O resto é só, né, tentando ali passar o tempo de alguma forma. Graças a Deus. Então eu tenho muito tempo para pregar a palavra do Senhor para as pessoas que estão ali. Todos vão receber? Amém, se todos receberem, mas a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, infelizmente, será condenado. Mas a minha e a tua obrigação e o meu e o teu compromisso é pregar a palavra do Senhor. Se nós não tivermos com o nosso foco ajustado na palavra do Senhor, meditando nesse livro todos os dias, as pessoas vão nos procurar e a gente vai deixar passar batido, porque a gente não sabe o que dizer e não tem o time, não tem o entendimento de falar assim: é esse momento que eu preciso pregar a palavra do Senhor. E eu te garanto que se você se aproximar de Deus, você vai falar: agora que eu estou me aproximando de Deus, as pessoas estão me perguntando coisas com a Bíblia e você só está percebendo. Porque sempre aconteceu as oportunidades de pregar e você não percebia. Agora você está tendo um relacionamento com Deus, você está com foco na palavra do Senhor e Ele começa a te usar. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. No versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: este livro da lei não se apagará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, neste livro meditará de dia e de noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Passamos para a parte do quê? Da execução. Olha o que Deus vem fazendo na vida de Josué. Olha a instrução. Olha a instrução. Toda a vitória de Josué está descrita no capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Todas as batalhas que Josué venceu e tudo aquilo foi destacado do capítulo 1 ao versículo 9, do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 1. Foi a orientação que Deus deu, ou seja, Josué seguiu passo a passo que Deus o orientou através da sua palavra. Partimos aqui do versículo 8 para o quê? Para a execução daquilo que o Senhor queria que Josué fizesse. Passando por tudo isso, chegamos aonde? No versículo 9. Não tenho eu te ordenado? O Senhor pergunta a Josué. Então, sê forte e de boa coragem. Não temas tampouco e fique desanimado, pois o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que fores. Aqui o Senhor chama Josué para o quê? Para confiança. Existe relacionamento sem confiança? Uma vez quebrada a confiança, o relacionamento é estremecido. E aqui o Senhor chama Josué e diz: confia em mim. Eu sou o teu Deus. Confia em mim e eu entregarei nas tuas mãos aquilo que tenho prometido. Josué executa aquilo que o Senhor lhe ordenou. Reúne o povo depois dessas instruções, traça as diretrizes para executar o plano de Deus. A partir deste momento, Josué escuta tudo aquilo que a palavra do Senhor, as orientações que o Senhor passou para ele e começa a executar o plano que o Senhor tinha colocado nas mãos e a promessa que ele deu à vida de Josué. Veja bem que em nenhum momento, quando Josué
depois que termina de receber a instrução do Senhor, se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Assim como Deus fez com Moisés, abrindo o mar vermelho para o povo passar, Deus faz com Josué, abrindo o Rio Jordão para o povo atravessar. Ou seja, Deus estava confirmando, naquele momento, para o povo, a liderança de Josué. Deus foi demonstrando para o povo, porque assim como Josué confiou, o Senhor foi dando a manifestação dos sinais. Toda vez que nós confiamos no Senhor e toda vez que nós decidimos cumprir a palavra do Senhor conforme Ele nos ordena, nós caminhamos na direção. Como é que eu vou saber se eu estou caminhando na direção correta? Pelos sinais que o Senhor está manifestando. Tudo aquilo que o Senhor coloca na sua vida, na minha vida, no seu coração, no meu caminho e no seu caminho, nós vamos sentindo a presença dele. Você levanta para trabalhar, você sabe que o seu trabalho foi Deus que abriu aquela porta. Então você sabe que você está no caminho certo. No dia que o Senhor fechar aquela porta, Ele abrirá outra e você vai saber que você está no caminho certo. O Senhor está te subindo de nível. O Senhor está mudando as situações da sua vida. Ou seja, Josué foi bem sucedido porque seguiu as instruções, obedeceu a palavra do Senhor. Quando ele começa a obedecer a palavra do Senhor, vem a primeira o quê? Conquista. Jericó. E Deus orienta Josué. Durante 6 dias, deem voltas. No 7º dia, deem voltas. Quando eu ordenar, gritem, e as muralhas ruirão. E o Josué fez o quê? Conforme o Senhor havia dito. E a vitória foi confirmada. Permanecer no propósito de Deus, vigiando e em silêncio até o dia que o Senhor ordenar o brado de vitória. Rafa, vai lá para a gente, Josué 6:10, por favor. 6:10. E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: vós não griteis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz, tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que eu vos ordenar gritar. Então griteis. Está caminhando para aquilo que o Senhor te ordenou? Está cumprindo a palavra do Senhor? Vai caladinho, vai. Não precisa falar o que o Senhor está fazendo na tua vida para as outras pessoas. Testemunhe dentro da tua comunhão, da tua congregação, porque aqui são pessoas alinhadas com o mesmo propósito. Mas não grite. Não faça qualquer ruído com a sua voz. Confia na promessa do Senhor. Guarda aquilo que o Senhor te prometeu dentro do teu coração todos os dias. E no dia que o Senhor concretizar a vitória, grite e engrandeça o nome dele. Grite e engrandeça o nome santo do Senhor. No dia da tua vitória, o Senhor vai te dar a oportunidade de bradar e engrandecer o nome dele. Josué prosperou porque confiou na palavra. Deus, o tempo todo, está nos propondo intimidade com ele. Se confiarmos nos seus planos e entregar as nossas vidas a ele, assim como Josué, viveremos o extraordinário. Amém? A palavra do Senhor foi o manual que Josué usou para cumprir aquilo que o Senhor havia prometido. Quantos anos o povo passou andando em círculos, se desviando para a direita ou para a esquerda. Mas no momento que um homem, que uma pessoa assume o compromisso de levar a palavra do Senhor a sério, a realidade de um povo muda. E esse homem, essa mulher, é você nessa noite. A partir do momento que você meditar nesse livro, de dia e de noite, não se afastar dessa palavra, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda,
O Senhor te levantará e mudará a realidade, não só sua, mas do teu povo, da tua geração, da tua descendência, dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, dos filhos dos filhos dos teus filhos. Gerações serão transformadas através da sua obediência à palavra de Deus. Nesse livro, medita de dia e de noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Façamos esse compromisso com o Senhor e vivamos o extraordinário. A você que nos assiste, eu faço votos de amor, graça e paz, e que Deus abençoe a sua vida. Amém.